Olá, sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos, ao vivo, na nossa primeira festa literária. Na Jéssica nossa Bob. primeira festa literária. Obrigada pelas presenças. A gente está muito feliz, porque a gente queria muito fazer uma festa literária que tivesse a nossa cara, então a gente fez o quê? A gente ocupou a MIA, que é a Mostra Integrada de Artes. A gente falou, dá licença, estamos chegando, montando uma programação, enviamos e falamos, é isso, bora fazer. E estamos fazendo. E estou muito feliz porque a gente conseguiu fazer uma programação que tem a nossa cara, que tem a cara da cidade e que atende, acho que um anseio coletivo por discussões que nem sempre são pautadas nos demais festivais. Então, muito obrigada de verdade pelas presenças. Obrigada, Tadeu. Parabéns pelos 8 anos de Rabiscos. Estamos há 8 anos fazendo o nosso podcast. Já é, sei lá, o quarto ano que a gente faz ao vivo na praça, e é muito importante para a gente ocupar os espaços públicos com literatura fazendo podcast, que é uma plataforma diferente, mas trazer ele aqui para o ao vivo, né? Essa semana a gente fez uma oficina de podcast, agora trazer para cá, poder trocar com as pessoas, trazer os autores, é sempre uma grande aventura e uma grande delícia. Então, bora que começamos! E é isso, e eu quero agradecer muito o pessoal que veio. Sei que o pessoal lá de casa, nosso público é bem grande fora de Poços de Caldas, eu sei disso. Então eu quero agradecer também o ouvinte que está lá sempre ouvindo o Spotify. E agradecer quem veio também, sexta-feira, meio da tarde, Jéssica. Conseguimos trazer pessoas A pra gente está praça. muito feliz com isso. Isso é muito bom. E eu quero agradecer demais todas as empresas que incentivaram, né, através da Liga Incentivo, a Alcoa, a Prefeitura. Quero agradecer a Mia, né, que, como a Jéssica falou, a gente invadiu para a gente tá junto nessa Mostra Integrada de Artes, ajudar todo mundo, agradecer todo mundo que está com a gente também, a Sério, Brisa, que veio de Isa, longe, crio, produzo, veio de Paraty para produzir. nossa super produtora, o Sesc, que está Importamos o Sesc. ajudando a gente no show de hoje com o Dom L, logo menos também. Ele estava aqui até agora, passando som. Sim. Vamos chamar nossos convidados? Vamos chamar nossos convidados. Hoje eu quero que vocês recebam com muito carinho dois escritores muito queridos. E eu quero chamar primeiro o nosso escritor homenageado, que está com a gente desde o começo. Ele acreditou no projeto. Ele foi o primeiro do primeiro ano do Rabiscos, a gente fez no teatro. Ele veio também, sempre que a gente precisou. Acho que generosidade é a palavra que a gente mais ouve quando a gente fala dele. Senhoras e senhores, Marcelino Freire. Marcelindo! É ele, avisa que é ele! Querido, eba! Vou até abraçar de novo. Ai, eu também quero. Ai, eu fiquei em cima disso. Querida. Até levantei para abraçar ele de novo, que olha que delícia. Ai, obrigada, Marcelinho. Que emoção, muito obrigado. Boa tarde a vocês aqui. Vocês, boa tarde. Boa tarde também, técnico aí, os técnicos. Língua Brasileira de Sinais, a nossa parceira. A nossa Nagrete, maravilhosa. E o nosso Nelson Maca, diretamente de Salvador, Bahia. Bora pra cá, Nelson Maca! Mais barulho pro Nelson Massa. Viajou. Nelson viajou muito para estar aqui. Marcelino, que satisfação estar com vocês aqui nessa mesa linda. Quando a gente decidiu, né, contando um pouquinho a história rapidamente, eu e a Jéssica, a gente estava com essa ideia de fazer um festival literário na nossa cidade, um festival posicionado, um festival que a gente possa discutir coisas ligadas à justiça social, à literatura marginal, à literatura periférica. E a hora que a gente falou do festival, a Jéssica já na mesma hora falou assim, vamos trazer o Marcelino e vamos trazer o Nelson Maca, que eu sei que eles vão topar e eles vão estar com a gente. Então fica aqui essa homenagem aí. E esse agradecimento, né? Obrigada por terem vindo. Obrigado, eu digo. Valeu demais. Muito obrigado mesmo. 8 anos do Rabiscos. Lembro bem, né, quando vocês estavam no primeiro ano. Agradecer. Vocês dizem que vão fazer uma homenagem, eu agradeço. Eu pensei que seria nos 60 anos, que eu vou fazer 60 anos ano que vem. Então vocês fazem de novo. A gente faz outra. Não tem problema. A gente vai passar. Eu quero passar o resto da minha vida homenageando as pessoas que eu acredito. Então é sobre. Mas eu queria explicar, né? A gente pensou nessa homenagem para o Marcelino, sobretudo pela generosidade. Acho que o Tadeu trouxe uma palavra que marca muito a caminhada dele. E eu sei que ser uma pessoa generosa nem sempre é justo, porque nem sempre a gente
alcança o que a gente precisa. Quase nunca as pessoas olham pra gente, e se olham é para recorrer a algo. Então, homenagear as pessoas em vida eu acho muito importante, celebrar em vida, né, acho que mais do que homenagear, celebrar em vida, né, reconhecer a trajetória. E o Marcelino, ele sempre muito é reconhecido pelas oficinas que ele media, pelos escritores que ele forma, mas a gente está diante de um dos maiores escritores que a gente tem no Brasil, que transporta a gente para o universo literário dele com muita maestria. Eu acho que olhar para esse lado escritor nesse agora, né, nesse sexagenário do Marcelino, é muito importante. Então, acho que quando a gente pensou, era muito sobre isso. O nosso tema, né, do festival, não só do Rabiscos, mas da Mia, é o agora, né? Então, o que está acontecendo agora, né? Essa coisa que é efêmera, mas também se a gente não tiver ali para viver, escapa. Então, acho que é sobre isso. Então, seja muito bem-vindo ao nosso agora e receba. Receba. Eita, lindo. Que lindeza, gente. Cadê o aplauso que essa fala bonita da Jéssica? Para a gente começar nosso papo, a Jéssica bem falou, né, que o nosso tema é o agora, e a gente está numa praça desconectados, né? A gente sabe que o anseio pela tecnologia, pelas redes sociais, faz com que muitas vezes a gente esteja vivendo várias realidades simultâneas, observando várias pessoas e às vezes deixando de viver ou se desconectar, né? O Marcelino recentemente saiu de São Paulo, foi pro interior de São Paulo. Eu queria ouvir de vocês, o que que a escrita de vocês faz com essa fronteira do tempo, né? Dentro do trabalho que vocês... O tempo não para. Disparo contra o sol, sou forte, se eu por acaso. A minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr em direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. O tempo não para. Eu sou um escritor e sei lá, um matiz da palavra que, mais do que para ninguém, o tempo não para. Mas o tempo que não para nós é o tempo ruim. É um tempo do racismo, é o tempo da escravidão, do preconceito. E a gente fica tão, assim, sabe, atual, falando de coisas do século XIX, XVIII, né, XVII. Então, pra gente, assim, a impressão que dá é que a gente ainda vive em termos de relações raciais, ainda vive no século XVII, século XVIII. A gente ainda, o nosso tempo é ainda de defender o corpo. A gente nem estamos com o tempo ainda de resgatar, restaurar, né, a subjetividade. A gente está ainda preocupado com o corpo, com as mortes, com a polícia violenta, com os conflitos de pobreza, né, com o racismo. Então o meu tempo de escritor é um tempo, assim, perverso, um tempo complexo, né. Agora, por outro lado, o tempo no sentido da africanidade, ele é circular mesmo. Então, né, não existe passado, presente e futuro. A gente diz assim: "Meu avô vive em mim", né. Então eu tenho essas 2 relações, né, uma de fazer essa circularidade africana, né, e a outra é viver falando, escrevendo, fazendo poesia e performance sobre um tempo que era para ter acabado 2 séculos, 3 séculos atrás. Então minha relação com o tempo é mais ou menos essa, sabe, enquanto escritor. De um lado, apostando na circularidade da africanidade, mas de outro querendo romper com o passado que insiste em permanecer. É essa a minha relação com o tempo. Eita, valeu, Maca, incrível. Primeiro, o meu tempo é de agradecer, é porque estou ao lado aqui do Nelson Maca, um parceiro que eu conheci como professor, depois como poeta, e estar aqui contigo nesse dia, né, do primeiro ano da Festa Literária do Rabiscos, e com você, né, que a gente luta aí numa balada literária, a gente se encontra tanto, e festejar, celebrar isso contigo é celebrar também o tempo da poesia, porque eu comecei a pensar que todo tempo mesmo, todo tempo que a gente passa de angústia, ou de impossibilidade, ou de luta, a poesia sempre esteve do meu lado. E estar aqui com o Nelson Maca é ter a poesia do meu lado
e é a poesia que de alguma maneira revoluciona tudo. Então estar aqui numa praça pública falando de literatura, estar falando de poesia com um poeta, com vocês, né, nesse trabalho aí iniciado no podcast, mas agora numa festa literária na rua, para ressignificar também o espaço, interferir na geografia das coisas, né, fazer uma festa pulsante, verdadeiramente poética. A próxima revolução também será poética. A revolução é pela poesia. A gente está num tempo aqui, nunca gostaram de poesia, mas está num tempo em que a poesia é mais perseguida ainda, porque eles não gostam de poesia. Esses mandatários, essas figuras aí que atrapalham o nosso caminho, não gostam de poesia, não tem poesia no vocabulário, não se fala assim, na minha infância, ou aquela música que eu ouvi, olha que poesia bonita que minha mãe recitava, a minha avó dizia uma história ali na cozinha conversando comigo. Não há esse vocabulário, é vocabulário de guerra, de perseguição, de matar, de empreendedorismo. Então a poesia é esse lugar, eu acho, de combate. Então eu estarei sempre no tempo da poesia, com a poesia, para eu poder enfrentar tudo que aí está. Então, o meu tempo é o tempo da poesia. O tempo agora e sempre é o da poesia. Ai, que lindo. Uou. Vou aproveitar e fazer um disclaimer, né? Já que você falou dessas lembranças, eu vou saudar o nosso secretário de Cultura, que é o Nando Gonçalves, que chegou ali. Nando, obrigada, né, por estar à frente, permitir que ações como essas aconteçam e dizer que nas nossas lembranças partilhamos uma de uma piscininha de 1.000 litros no quintal da minha casa quando crianças, expondo o nosso secretário aqui. Esse momento ia chegar. Temos fotos, temos imagens, vão ser projetadas hoje ali no Videoneve, no Cheiro. Mas obrigada, Nando. E aproveitando esse gancho que você trouxe, Marcelino, desse tempo do agora e desse tempo da poesia, né? E como a gente usa a poesia também como uma ferramenta de luta, mas não para trafegar nesse lugar da dor, mas para propor uma nova forma de existência para além da dor, né? O Maca trouxe esse vocabulário, que é um vocabulário muito marcado pela colonialidade, assim, né? Pela forma como a gente é criado, e romper com isso é sempre um desafio. Então eu queria ouvir vocês sobre essa poesia que permite essa outra gramática, né? O Maca, que vem da gramática da ira, como que a gente escapa e consegue criar essa nova forma de dizer, habitando o mundo e projetando outros mundos e outros agora, para além desses movimentos de dor que a gente fica sendo forçado a falar e insistir o tempo todo. Bom, então eu aproveito para agradecer o convite. É uma grande honra estar aqui, principalmente a partir de um primeiro contato com a Jéssica, depois com toda a equipe, né, que a gente está nessa construção. Mas assim, Jéssica, a gente já se encontrou no front. A gente se encontrou no Livro do Buzo, Sim. pelas periferias do Brasil, não nos conhecíamos. Depois trabalhou com alguns amigos, né, do rap. Mas assim, você é uma grande referência no Brasil inteiro sobre a questão, né, de uma poética que tematiza e que problematiza a gordofobia. E eu venho de uma poética da negritude. Sempre eu tenho que estar respondendo, né, se existe ou não existe poesia negra. Eu falo: "Existe, eu sou a poesia negra. É ela que eu faço", então ela busca isso. E a gente se encontrou na Flip 2 anos atrás, e a gente falou que a gente tinha que andar mais junto, pra gente falar dos corpos em dissidência, Sim. né, às vezes até com uma dissidência até voluntária, né, tem horas que a gente quer estar longe, às vezes não, mas são corpos em dissidência, corpos negros, corpos gordos, corpos trans, né, e a gente acha, e a gente pensa que esses poetas, esses prosadores têm que estar junto, para poder trazer a questão, para poder militar. Porque um movimento literário não é feito só de textos e livros e editoras, né. O movimento literário é feito de pessoas, né, as pessoas, né, estão ali. Então é muito importante que a gente também tenha um contato com as pessoas, principalmente num país, né, onde para se encontrar um escritor negro nos cânones é muito difícil. E quando tem, ele sofre processos de branqueamento.
como do Machado, né. Então a gente estar fisicamente nos lugares na condição de poeta é muito importante, entendeu? Por isso que às vezes a gente vai discutir, por exemplo, vai dar um curso de literatura negra, é importante pra gente que os escritores sejam negros. Não é uma questão puramente estética, é uma questão política, antropológica, sociológica. Porque nós não estamos, fazendo só a literatura da arte pela arte, né. A gente está fazendo uma literatura que ela é ao mesmo tempo um programa estético e um programa de lutas. Não tem como a gente dissociar as coisas. E aí, às vezes, também as pessoas começam a perguntar: "Mas, poxa, fala tanto da dor, da dor, da dor", né. Mas não é da dor, é do amor. Meu amor. É o amor, a paixão, né, é que nos leva a nos expor tanto, né, a prestar o nosso corpo, a sangrar publicamente. Ou como diz o meu mestre Carlos Moore, né, a gente se eviscera diante dos nossos leitores, nossos personagens, né. Alguém tem que colocar isso na pauta. E não é, masoquismo ou sadomasoquismo, não, é tratar uma literatura, fazer uma literatura que tenha um vínculo direto com as nossas vivências. Aí de escrevivência à oralitura cabe tudo para nós. Do corpo presente, do gestual, né, das biografias, das encenações, tudo isso não tem como a gente abrir mão, a gente não tem esse tempo do deleite, né. Não, nosso tempo é urgente, então a gente tem que estar transfigurando, né, todas essas questões, porque às vezes, assim, o Miró fala, né: "Desculpa São Paulo, gosto muito de suas luzes, mas há um ser humano jogado na calçada e nesta hora o coração do poeta se apaga", né. Então tem horas que nossa poesia é esse apagão. Agora esse apagão é que coloca luz sobre essa questão. Essa leitura, esses recitais, né, eles colocam o dedo na ferida. A gente não vai camuflar fazendo belos textos, né, mas ocultando as dores. Então esse é o lugar, né, assim, pra gente de trabalhar com esses temas, mas não estamos isentos da linguagem. Não estamos isentos do ritmo, não estamos isentos da construção das imagens potentes. Né, não estamos isentos, né, de ter um discurso estético, como o cinema novo, como, né, que também era assim, né. Então, é isso, né, a gente tenta trazer, falar dessas questões, mas a gente tenta que as questões sejam faladas não necessariamente por um historiador, ou um sociólogo, né, ou um policial, mas, né, como é que é a percepção de um poeta. Né, aí a gente faz, por exemplo: "Suas mãos estão sujas de sangue, sua mente está suja de lama, seu nome se afunda no lodo, sua fama prepara sua cama. Você bem sabe de onde vem sua grana, forjada da cultura do engenho, vazada do bagaço da cana. Você se conhece, você não se engana. O doce que constrói seu castelo é o pó que destrói suas entranhas. Suas mãos estão sujas de sangue, sua mente está suja de lama." Você entende? É um é pesado, mas tem todo um envolvimento de imagens, de ritmos, né, que isso talvez fale mais forte para as pessoas até do que o assunto, né. Esse estado que a gente coloca a pessoa, assim, de contemplativo, é isso. É disso que fala o Fela Kuti, é disso que fala o Bob Marley, né, de muita dor, mas a gente dança, a gente expurga, né. O primeiro livro que eu publiquei por uma editora, pela Editorial no ano 2000, já morando em São Paulo, Angu de Sangue. Então dizia uma literatura violenta, uma literatura que já é sangue, né. Uma literatura que também eu precisei publicar esse livro para dizer da minha chegada em São Paulo e como que essa cidade foi violenta, né, no sentido, eu digo, de alguém que está saindo do sertão, está vindo desempregado, que chega numa cidade, mas dentro desse Angu de Sangue existe um angu da tradição, um angu que eu estava levando de Sertânia. Então existia uma memória e também um território
sertanejo e nordestino, que eu levei para combater a cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo tem tudo para te diluir, para te atropelar. Então eu levava aquele angu, era um angu de sangue, de confronto, mas eu não deixava de ser de Sertânia, nem do Nordeste, nem do Sertão. Então percebia que esse livro era essa atitude, também essa afirmação de um nordestino morando em São Paulo. Depois eu descobri, mais adiante, que nesse livro Angu de Sangue não havia a questão LGBTQIAPN+. Não havia nenhum conto, eu procurava e dizia por que eu não pus esses contos. Então eu vou fazer o meu segundo livro, vai ser um livro de temática LGBTQIAPN+, para eu colocar essa questão que me é muito cara. Então veio o Balé Ralé. E o Balé Ralé é uma história também de enfrentamento, de confronto, né? Contra o preconceito, etc., mas vem com esse gesto ou esse lugar do afeto, né? De afirmar o amor. Cheguei em algum momento a falar para mim, você nunca fala de amor no que você escreve. Mas eu digo Totonha. A Totonha é uma prova de amor à palavra, ao quintal. Eu estava ontem, inclusive eu estava falando dessa alegria de estar aqui com vocês hoje. Ontem eu vim direto de Campinas na defesa do doutorado da querida Fabiana Cosa. Estava o pai dela, estava um doutorado, é doutora em música para a Unicamp, e que eu acompanho a Fabiana desde os 19 anos, e sabe qual era o assunto principal da tese dela, que desemboca na teoria, ou ali no estudo teórico dela do voz e tambor? É o quintal da casa dela, é o terreiro de onde ela viveu e que tinha a avó, Dona Sebastiana, que eu conheci, o terreiro onde ela cantou as primeiras músicas, onde vivenciou rodas de samba com o pai dela. Então, ontem, a conversa era do terreiro, do lugar, do quintal, da jabuticabeira, né? Daquele quintal. O seu Oswaldo até brincava, dizia, Fabiana, se você não citou a jabuticabeira da sua tese, você será reprovada pela banca, porque tem que ter a jabuticabeira lá. E tinha. Ou seja, o que eu estou dizendo é que essa afirmação do quintal, essa afirmação desse lugar, desse terreiro, foi muito lindo de ver ontem isso afirmado. E depois de muito tempo morando em São Paulo, 34 anos morando na capital e 27 anos morando no mesmo apartamento da Vila Madalena, eu só por uma mobilização de intuição ou de uma energia que eu estava buscando, era a energia do quintal. Eu estou morando num quintal em São Francisco Xavier, num quintal ali ao lado do manjericão. Você pode ver, vocês que estão me ouvindo no podcast, que eu estou parecendo um alecrim, um manjericão. Então, estou cada vez mais virando um manjericão, alecrim quintal. Alecrim dourado. Alecrim dourado. O Baca falou, você é um alecrim dourado. O que eu estou dizendo é que tudo isso é afirmação de amor, mas é afirmação de um repertório também. E adorei o que o Maca falou, uma afirmação também de um ritmo, de um maracatu, de um bater no chão, né? Então, esse quintal é a afirmação de amor. E esse quintal, em confronto com o mundo, vai gerar combate aí, né? Então, enfim, eu parto sempre dessa Sertânia e desse lugar para escrever das minhas dores e dos meus amores também. Muito bom. Eu queria até falar que o Lucas está aqui, o Lucas Santos, se quiser puder levantar a Oi, mão. Lucas. Lucas! Cadê o aplauso pro Lucas, gente? Lucas, Cadê uma palma. Dá muito fraco esse aplauso. Aplaudam o nosso escritor local também. Temos vários autores locais O aqui Lucas, na plateia. ele Chico tem Lopes, Chico João Lopes Baldan, também, Chico Lopes, João mestre Brito, Chico Lopes. Rafael Zincone. Temos vários. A gente é um celeiro de bons escritores. Chico Lopes eu conheço desde que eu era uma criancinha. Mas o Lucas, ele já veio aqui no Rabiscos, ele escreveu um livro Rua das Águas Encantadas, onde ele conta a história de Poços de Caldas do começo do século XX ali, e o Lucas faz uma mistura de história e ficção do povo negro na nossa cidade, que eu estava ouvindo o Uma Maca história falar. completamente apagada. Ainda bem que Completamente temos seu apagada livro. aqui perto, ali no Leãozinho, ali no bairro que eu moro. E aqui, uma pessoa fez um trabalho magnífico aqui, ele gravou com a gente no Rabiscos, e a gente acha que às vezes precisa ir longe para entender as origens, entender a história do nosso povo, né?
Poços de Caldas, que é uma cidade aí fundamentalmente conservadora, né, na sua maioria, mas essa forma de resistência que a gente tem me faz pensar, quando a gente produz arte, como narrar a violência ou como mesclar a violência com o afeto, com o amor. Porque quando você fala de poesia, a primeira mente de quem não está no meio dos circuitos pode pensar assim, ah, poesia é coisa romântica, o amor romântico é heteronormativo e tudo mais, né? Aí eu queria ouvir de vocês isso, essa escuta de violência, essa forma de narrar a violência, ao mesmo tempo dentro desse abraço do amor que a literatura também proporciona. Ora, todos os poetas, autores e autoras que me fizeram mal, me fizeram bem. Eu nunca ia ler uma poesia para encontrar, olha que coisa linda, né? Todos os escritores tiraram o chão, disseram coisas que eu não sabia, ou que se eu sabia não enxergava, ou se eu via não enxergava. Então todos esses poetas tiraram coisas assim e me deseducaram, né? Eu falo sempre nas minhas entrevistas da minha mãe, com o meu primeiro emprego, com 17 anos, ela chega para mim e diz: meu filho, eu tenho uma reunião para fazer com você. Meu filho, pense numa aposentadoria. Ou seja, era pensar na aposentadoria, era se casar, era ter filho, é ficar ali, tem todo um plano. E quem tirou todo esse plano e deseducou, desviou, disse outras coisas que eu não sabia, os poetas e as poetas. Augusto dos Anjos, quando ele é Augusto dos Anjos, por favor, foi pancada. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Porra, eu virei uma pantera mesmo, eu virei uma pantera, mas precisei desse poeta para dizer essas coisas. E é um profundo ato de amor dizer isso para uma outra pessoa, acordar você para sair daquela fila do matadouro, né? Então é um gesto de amor, a poesia é um gesto de amor, de salvação, de te tirar daquele destino e te dizer, enxerga as coisas aqui, levanta a cabeça, cabeça erguida. Um homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade também de ser fera. Porra, eu tinha 15 anos de idade, então o que é isso senão um gesto de amor? Um gesto de amor para cuidar de mim, para alertar e para dizer, ó, enfrenta esse mundo aí, enfrenta de cabeça erguida. Isso é um gesto de generosidade, é um gesto de um poeta que acorda, que pega na tua mão e ajuda você a atravessar a esquina e dizer, eu estou aqui do teu lado. Então, se precisar de alguma coisa, Federico Garcia Lorca olhou para mim e disse, olha, precisando de alguma coisa, eu estou aqui. E as escolhas do Garcia Lorca, como músico, como pianista, dramaturgo, poeta, porra, né, morreu num crime homofóbico, não é? Então, toda vez que eu olho para a foto do Federico Garcia Lorca e leio o Federico Garcia Lorca, eu digo, poxa, eu tenho que honrar a presença desse poeta que me acordou, que me ajudou a enfrentar. E é com todos esses autores e autoras que eu enfrento o mundo até hoje, né? Então, isso é uma relação de amor. E amor é acordar, amor é estar junto na hora em que eu preciso, e eu sempre estou precisando da poesia dos poetas e das poetas. Uau. Que bom. Que bom. Ele fala coisas muito bonitas, né? A gente fica sem Como graça. diz um amigo meu, vou dar um mortal aqui para chamar atenção. Né? Um amigo falou, vou plantar uma bananeira. Ele fez mesmo, então bananeira depois eu falo. Eu li um livro uma vez chamado A Gramática da Fantasia. Era um livro sobre educação para crianças, Gianni Rodari, um italiano, que falava que toda educação infantil precisaria da fantasia. Mas também eu li um livro chama-se Sadismo de Nossa Infância. Eu já lembro o nome dela. Que ela falava o quanto que as crianças também são sádicas, assim. Aí era um monte de pessoas fazendo relatos de crueldades que fazia quando era criança. Por exemplo, amarrar passarinho, botar num barquinho, botar na correnteza, assar grilo. Eu já sei grilo. De virar assim, sabe? E a gente consegue botar o sapato para cair na cabeça da irmã, né? Ou do irmão e tal. A gente faz muita crueldade, né? Assim, quando a gente é Eu pequeno. estou abismado, mano. Né? Eu não esperava isso de você. A gente não assava grilo, cara. De girar assim, gente. É muita maldade. Eu só não caçava passarinho que eu errava. Eu errava, era ruim. Eu só brincava na piscininha com o Nando. Eu não...
Afogando peixe, afogando os gatos na piscina. De gato, Então, um monte de gato. Né? eram 2 livros, assim, 2 extremos, né, assim, né. E aí, enquanto Discurso da Negritude, eu li o Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. E o Fanon fala, né, que o que espera da gente é aqueles negros de propaganda de Colinos, sorridente. É isso que a sociedade espera dos negros, sorrisos, complacências, né, etc e tal. Aí eu ficava pensando, assim, o quanto que a história do Brasil ela é contada, assim, como se fosse uma história que nunca teve grandes guerras, grandes violências, né. O Brasil não tem terremoto, não tem isso e tal, e a gente esquece o processo todo da escravidão, né, do grau da crueldade da escravidão, e esperam que a gente tenha, assim, uma psique, uma resposta suave para 500 anos de opressão. E a gente vai realmente entrando nessa. A gente vai se matando por dentro e tentando construir na gente essa paz branca que ele fala da paz, essa paz de classe média, essa paz, né? A gente vai tentando se adaptar, os negros tentam adaptar isso. E com isso a gente vai perdendo a nossa capacidade de se rebelar, de brigar. Então, meu primeiro livro, Gramática da Ira, era o contrário. Era uma gramática para a gente recuperar a fúria, a violência, não oferecer outra face, porque a própria igreja que pede para oferecer outra face nos escravizou. Então não tem outra face. Então o meu livro tinha que ser assim uma gramática, esses epígrafes Malcolm X, Aldrich Cleaver, tal, os textos muito densos, né. Então o meu texto tinha que ser um texto muito assim mesmo, sabe, entre aspas, violento. Eu não estou dizendo que violência é uma coisa ruim. Eu tô falando que às vezes, né, a gente não tem outro caminho para resolver algumas questões. Como diz o Machado, ao vencedor as batatas, né. Às vezes a gente está discutindo um batatal que se dividir todo mundo morre, mas querem mesmo nos tirar, né. Então eu comecei a querer escrever sobre isso. Mas essa violência dos temas, não é só nos temas, é na maneira de declamar, é nos gritos, é nos gestos, né. É algo mais, assim, denso. Só para fechar, eu fiz um poema chamado Ventre Livre, que é um poema de dança. Esqueça seus problemas e dance. Esqueça suas angústias e dance. Esqueça suas doenças e dance. Esqueça suas dúvidas e dance. Dance bem, dance mais, dance sem parar. Dance sem parar. Dance pro orixá. Dance sem, né. Eu fiz essa música, essa poesia, mostrei para uma pessoa que vocês conhecem, para o Zebrinha, que é júri lá do Dança dos Famosos, que é um amigo. Ele falou: "Maca, eu gosto do seu poema, mas eu não penso a dança assim". Ele é um dançarino exímio, né. Falou assim: "Essa ainda é uma mentalidade de que dança é uma coisa alegre ou é coreografia. Não, tem outras danças. Tem dança de trabalho, tem dança de fúnebre, tem dança de guerra, né. A gente tem que escapar um pouco dessa captura que dança é entretenimento". Ele falou assim: "Eu não acho que a gente tem que esquecer os problemas e dançar. A gente tem que dançar os problemas". E eu mudei o poema todo. "Agarre-se aos problemas e dance. Segure suas angústias". Eu mudei o poema todo, né, porque eu comecei a entender. Por exemplo, assim, quando o Castro Alves está fazendo Navio Negreiro, ele fala uma dança horrenda. É assim que ele descreve, né, do chicote e tal, né, como uma dança. Então, o que que eu entendi com o Zebrinha? Que a dança não é só para se divertir ou fazer um espetáculo. E aí ele falou que ele esteve em Ruanda depois né, de todo aquele processo do genocídio, trabalhando com pessoas. Falou: "Maca, tinha pessoas que tinham perdido 10 pessoas na família, 15, família inteira, e mulheres". Falou: "Não tinha, a gente chorava, a gente se empolgava, daí a pouco alguém ligava um rádio, começava a cantar todo mundo, daqui a pouco estava todo mundo dançando loucamente rindo". Ele falou: "Naquele momento ali não restava outra coisa para aquelas mulheres senão dançar", né. Ali expurgava, né, ali tirava um pouco disso tudo. Isso é uma poesia violenta. Isso é o rap. Isso é o rap. A mesma pessoa que faz o rap podia estar matando 300 assim, mas levou para um outro canal, expressou
né, essa pulsão violenta que todos têm expressou de outra forma. Então, quando eu faço muitas vezes um poema e me aplaude, eu acho muito legal, muito bom, dá emprego, né, dá curadoria, etc e tal. Mas quando eu faço um poema que fica aquela tristeza, aquela angústia, eu falo: "Funcionou". Isso está no Padre Vieira, no Sermão da 60ª. Fala: "O que que esses padres estão falando que as pessoas saem da igreja e continuam pecando?". Aí ele fala: "O sermão tem que ser um torcedouro no coração do fiel, tem que ir para casa cambaleando". Então eu quero que as pessoas ouçam, né, eu fazer o poema, mas que vá cambaleando para casa, que vá pensando, que se rebele. Essa é minha intenção, né, que a poesia seja um canhão, assim, uma bomba. É isso que eu falo, né, é isso que eu busco. A poesia, totalmente isso que foi falado aqui, a gente aprendeu, né, que a poesia é algo, assim, muito suave, né, com um vocabulário muito, clichê, né, para diversão, né, para fazer poesia tomando chá, né, não é Agostinho Neto, até o Vygotsky declamavam no fronte, declamavam, né, preparando-os pra guerra. É assim que funciona. Amílcar Cabral declamava poemas no campo de guerra. Então, né, o poema ele tem que estar em todos os lugares. E geralmente onde a gente faz poesia, que mais funciona é dentro das cadeias, dentro dos presídios, né? Esses poemas que a pessoa pode soltar sua ira e fala: "Poxa, isso é poesia também?". É, né? Então é isso, né? A gente tem essa tarefa de ampliar um pouco, né, a concepção da poesia. Ô Marco, eu estava te ouvindo e que veio uma frase, não sei porque você falou rebelde, você estava falando da poesia, né, do belo, da dança, aí me veio uma frasezinha, rebele-se, como é de beleza, rebeleze-se, rebeleze-se, São palavras Ei. rebeldes. rebeleze-se. Eu vi quando eu vi uma vez um cara que usou a palavra negralizar. Aí eu tô construindo, aliás, um recital, negralizando a MPB. Por isso que eu mandei logo um Cazuza, que tô fazendo muitas letras de música, mas eu tô fazendo assim como se eu fosse o Cazuza. Aí eu faço o poema e eu volto assim, né, ele fala assim, "Disparo contra o sol", né, ele fala assim: "Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. Assim nos tornaram brasileiro, te chamo de ladrão, de bicha, maconheiro, transforma o país inteiro faz num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro". Aí eu venho, né, nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. Assim nos tornaram afro-brasileiros, te chamo de mestiço, de mulato, transformo isso num navio negreiro, pois assim eles nos mantêm no cativeiro, porque o racismo brasileiro não para, o racismo brasileiro não para, não para, não para, não para, não racismo brasileiro. Senhoras e senhores, teremos uma performance isso de que eu ia Nelson falar. Maca já já. Então, foi só que jogou um petisco e falou: "Fiquem". Senti, Após a senti. mesa. Jogou um biscoito, Senti que ele jogou um negocinho e falou: "Fiquem". Sobre essa coisa da violência, tem muito desejos violentos. Aí eu fiz o quê? Uma festa literária, que é para dar uma canalizada, que é pra gente poder reunir aqui e toda a vontade que a gente tem, a gente traz pra mesa, pra performance, pra isso. Desconta na produção do evento. Mas eu queria saber se tem alguém com perguntas, com desejos de perguntas, pois temos tempos. Hoje aqui tá contadíssimo esse tempo. A gente começou 10 minutos depois, dá pra acabar 10 minutos depois. Dá também, pra né? acabar 10 minutos depois. Temos? E tem uma plateia. Temos. Achei que a gente não ia ter. Alguém consegue pegar o microfone aqui e levar, por favor? E só para Se eu dizer tiver quem que está dar save, tá? ouvindo a gente, a plateia aumentou, o pessoal foi chegando aí mais. Foi chegando mais gente. Tá bonito, tá Tá bonito. Galera sextando. Tá bonito. Eu tô tão feliz de estar aqui. Parabéns, Ariel, por esse trabalho maravilhoso, que eu também tive o prazer de estar presente lá no comecinho. Vocês são fantásticos.
e trazer essas pessoas pra gente conhecer um pouquinho mais também. Fui ver o Marcelino lá no Rio, agora ele veio na minha terra. Bem-vindo à nossa casa. Eu acho que Poços se alegra, assim, eu falo em nome de Poços, porque o trabalho que vocês estão fazendo aí para além do mundo nos ajuda muito. Me tocou muito escutar vocês, profundamente, assim, né? Tá nascendo uma poeta dentro de mim, tenho feito as oficinas com a Jéssica, Tadeu incentiva bastante também. E eu queria saber como vocês fazem, eu queria que os 2 escritores me dissessem, para canalizar essa raiva, né, que vem. Se primeiro vocês dão um nome para isso, né, porque a Jéssica eu conheço, eu sei como ela faz os processos dela, mas eu queria saber de vocês, né. Como que é isso, né? Como que essa raiva se apresenta no dia a dia de vocês? Essa raiva ela aparece também no convívio com as pessoas? Ou é possível falar agora eu vou trazer e vou canalizar tudo isso que está dentro de mim, ou escapa, sabe? E aí, quando a gente vê a versão poeta que está sendo apresentada aqui, é linda, maravilhosa, a gente aplaude, mas como que é o convívio? Eu tenho interesse de saber disso. Como essas partes de vocês se relacionam com o mundo para além da poesia, já que a poesia é uma válvula de escape. É esse o meu interesse. Eu sempre falo, já disse várias vezes, que eu escrevo por 2 motivos: para me vingar e para dar vida às pessoas que já me deixaram. Esses 2 motivos. Eu escrevo para conversar de novo com minha mãe, ouvir a voz dela em casa, chamá-la em casa, falar com a minha tia Totonha. Eu escrevo com os mortos, meus mortos ali, escrevo com eles ali, e escrevo para me vingar. Então tem alguma coisa que me incomoda e eu quero escrever, e é escrevendo que eu vou tentar entender por que é que aquilo está me incomodando, por que é que aquilo está acontecendo, por que é que aquilo que eu vi na rua me perturbou tanto. Então, o tempo inteiro eu tenho motivos para escrita, motivos para vingança e motivos para envivecer essas pessoas, né? É porque sinto saudade e também porque sinto muita revolta. Agora, escrever, você trazer essa revolta, essa saudade diante da escrita, existe uma ponte aí muito difícil, né? Com que palavra que eu vou contar isso? Como é? Quem vai contar essa história ou essa frase que eu vi na rua? Eu começo a escrever e espero, vou movimentando a palavra para ver se há energia naquela palavra, né? Eu não adulo um conto. Quer adular um conto? Eu começo a escrever, a energia está minada, não está indo, e escrever é energia, né? Ebulição, né? Então eu fico mexendo com aquelas palavras, não está indo, ou aquela frase que eu vi na rua, começo, coloco ali a primeira frase e não está indo, eu não adulo. Aí eu volto um outro momento. Se eu lembrar ainda daquilo que me incomodou, daquela frase, ou daquela saudade que está aí, né, pontiaguda no peito, aí eu começo a escrever de novo. Se eu lembrei é porque ainda está doendo. Aí começo a escrever de uma outra maneira, começo de um outro jeito, aí começo a perceber que a energia está acontecendo, que meu corpo está respondendo a essa energia, que escrever é corporal. Aí eu começo a sentir, eu começo a falar em voz alta, aí eu começo a dizer isso, vai indo e o corpo está respondendo a essa energia, eu estou vibrando, eu estou me vingando, eu estou cuspindo, eu estou falando alto. Eu digo, agora eu não vou perder mais isso, porque a energia está posta. Aí depois eu vou reler aquilo que eu fiz, né, para ver se tem coisa repetida, como é que está a embocadura do texto, se tem algo que eu preciso deslocar. Aí leio em voz alta de novo, aí sinto que consegui mexer numa energia ali. As palavras nos socorrem, elas vêm junto, elas gostam quando a gente está mexendo com elas. Existe uma energia escrita, né? É como alguém que canta, é mais fácil você ver essa energia quando alguém está cantando, quando alguém está dançando, não é? Mas a energia da escrita vem o quê? Dessas palavras, disso, de você estar mexendo com essas palavras e reconhecendo essa energia. Aí quando eu termino de escrever e o conjunto daquilo que eu escrevi responde a essa saudade, ou responde e combate essa violência, aí o meu corpo fica tomado por essa energia e entrego este texto para o outro e para a outra, né? Escrever também é uma entrega espiritual. Então, quando eu sinto que aquilo está tomado dessa entrega espiritual, aí, dessa minha entrega espiritual, agora eu faço a entrega espiritual para o leitor, por acaso, que abra o meu livro, aquela energia vai estar ali. A energia que começa de uma vingança particular vira uma vingança coletiva. E aquela saudade que bateu em mim
bateu em você, porque você traz suas saudades. A sua saudade lê a minha saudade, né? A saudade do leitor lê a saudade do poema, a vingança do leitor lê a vingança do poema, né? O leitor traz a sua vida para ver uma vida estabelecida naquele texto. Então a ponte está feita. Aí a entrega está feita e eu fico só esperando como que essa vingança coletiva vai se dar mais adiante. É isso, acontece dessa maneira, é energia. Bom, eu, pessoalmente, eu sou muito doce, sabe? Sou fofo, sabe? Assim, não tenho, assim, não sou uma pessoa violenta. Com relação à negritude, por exemplo, eu gosto de discutir as questões estruturais, prefiro muito mais discutir cotas, né? Discutir políticas, inclusão, sou muito favorável, sou militante do movimento. Não sou uma pessoa do arrebento, né? O poeta é, né? Ele vai para cima, assim, vai mexer na ferida, né? Porque ele é minha persona, né? Assim, poética, possível, né? Eu, assim, na verdade, você sabe, eu estou lembrando aqui de um texto do Júlio Cortázar sobre o conto. Então, assim, alguns aspectos do conto. Ele fala assim: de um lado está o escritor e seu tema, já tem um tema. Do outro está o leitor ávido, né? Ele falou: o desafio do escritor é que esse texto que vai produzir cause crie uma ponte entre ele e o leitor, que permita que o leitor tenha alguma também, né, vamos usar, né, eu gosto de falar transe, né, mas que tenha alguma catarse. Esse é o meu desafio, né, que aquela coisa que mexeu comigo, mexa com você. Mas ela pode mexer com você por outros motivos, ou pode mexer diferente. Às vezes algo que a gente faz muito sério, as pessoas acham que é ridículo. Eu vou dar um exemplo, assim, eu fazendo performance, participando com uma banda lá, de Afrobeat, eu fiz umas coisas assim e tal. Aconteceu. E o pessoal gosta e me chama para fazer isso. Mas a minha filha, então, com 6 anos, falou: "Você gostou, filha?" Eu gostei, mas aquela dancinha ridícula era totalmente desnecessária. Quer dizer, aquilo que me deu emprego, né, que botou lá em cima para comprar o leite dela, ela achou muito ridícula. Né, a performance, a dancinha do Arnaldo Antunes, né, do Luiz Melodia é ridículo mesmo, né, porque não é coreografada, não é xeré, né, do Carlinhos Jesus, sabe. Então esse é o desafio, né, como é que uma coisa que me deixa indignado, né, será que eu consigo fazer que essa coisa deixe você também indignado? Como que eu vou fazer? Às vezes não é pelo texto, às vezes é mexendo em outras sensibilidades, né, principalmente no meu caso, o ritmo. Mas também, por exemplo, assim, eu fui, né, começando a usar muito essa coisa de dar uns gritos e tal, e as pessoas, né, achar diferente, entrevistar, né, gente que faz mestrado, né, você usa o grito e tal. Aí eu fui descobrindo, por exemplo, que tem uma linha já de cantores, né, já inclusive academizado o conceito de cantores do grito, que neles o grito é estética. James Brown, Otis Redding, Wilson Pickett, Tina Turner, Michael Jackson, Prince, né? Ali o grito já é o elemento estético, não é né? Estrutura o texto deles, né? Então, esse grito, por exemplo, eu posso traduzir como violenta, perto da suavidade que espera da gente, né? Espera da gente uma valsa, né? Você vem né, com um rock, você já está provocando alguma coisa, né? Então eu tenho que criar alguma coisa no meu texto e na minha performance ou no meu livro, que essa tensão que eu estou sentindo aqui de ver o policial bater no menino esteja aqui, mesmo que a pessoa não se sensibilize com isso. O Marcelino, a gente gosta muito de citar o Marcelino. Hoje em dia, de cada 10 escritores, 8 falam: "Escrevo para me vingar." E nem dão crédito. Mas ele fala uma coisa que eu gosto muito, e é quando me perguntam sobre performance. Que é a performance? A performance é a sua capacidade de ser ridículo, sabe? De você fazer essas coisas, né? Causar vexame, né? Se você não tem medo de vexame, você vai fazer coisas incríveis, né? Aí você vai levar uma experiência radical para as pessoas e elas acham muito interessante justamente por você passar aquele limite, né? Do que seria o sóbrio, né? Tal, tal. Então, a performance tem muito isso, né? Não vai exatamente como fazer hoje aqui. Hoje é mais um recital, né, porque precisaria muitos elementos e tal. Mas, às vezes, sim, né, um movimento do palco vai falar mais do que a frase,
né? A maneira de se portar, às vezes, ela é muito densa, né? Então, você usa o corpo todo, né, para poder, né, provocar uma sensação. Eu gosto de falar transe. Eu tenho uma poesia, chama poesia é transe, né? Se você promover esse transe, foi a linguagem, foi o ritmo, né? O tema é um detalhe. O tema é um detalhe, né? Como diz o Rio, que todo tema é bom, né? Desde que você fale a partir da sua perspectiva, né? É isso, né? Eu tento transformar isso, mas no dia a dia eu sou um pai zeloso. Eu ando com a minha esposa na rua, sabe que sou casado, ando com minhas filhas, sabe? Eu dou aula para um monte de gente, acolho um monte de meninos assim, faço trabalho em favela, tal, tal, tal. Eu não peguei em arma, não sei lutar. Agora com a palavra, aí é diferente. Muito bom, uma salva de palmas. Ó, lembrando que após a mesa vai ter uma performance poética do Nelson Maca. Lembrando também que ali vai ter uma vilinha com comidinhas, bebidinhas, para quem quiser. E tem a lojinha do Rabiscos. Nós estamos agora com eco bags, bottom, boné. Eita coisa Que boa. quiser ir lá Aqui também. agora é o Bet do Rabiscos. Inclusive, eu queria agradecer quem doou para o nosso financiamento coletivo, para colocar de pé, né? Porque não é fácil, apesar dos apoios, apesar, né, de tudo, não é fácil a gente botar em pé um pequeno festival, mas um festival, né? Então, agradeço quem fez as doações e já se preparem para o próximo ano, né? Vai alastrando a palavra aí. E vamos ter lojinha. O Nelson também, o Maca trouxe produtinhos dele, A gente vai livros de deixar uma lojinha coisas e também, né? bandeiras e posters e tudo mais. Acho que eles receberam aí um santinho do nosso homenageado, né? Com uma pequena oração. Ele não recebeu dele ainda, mas a gente vai entregar. Mas ele tem um, Ele ele não tem um especial. santinho, ele tem um santão. O meu sonho Que a é nossa ser um campanha santinho. política era fazer, trazer esse voto para o Marcelino, né? Te garante nada, mas a gente tem aí um santinho. Só nosso santinho. Gente, que coisa legal. Cadê o aplauso? Que emoção! Que é o Ave Tudo bem, Nossa. olha, gente, que lindo. E aqui um poema. E um trechinho do Trabalhadores do Brasil. Ai, por isso que você Pois pediu somos todos contra Um a santão pra você escala 100 também. por 1 aqui, então, Gente. em homenagem aos trabalhadores, inclusive aos que não conseguiram chegar aqui hoje por causa do horário. Eita, que lindo. E tem eco bag também com a poesia do Marcelino. Vamos fazer Tá à uma venda. propaganda aqui. Gente, e pega o meu autógrafo também. Essa aqui vai pro Maca. E essa aqui vai pro Marcelino. Ó, tem bonezinho do Olha a minha Rabisco emoção. bordado, vendendo lá. Bonilíssimo gostoso. boné. Aqui. Você tá muito delícia aí, Eu tô né? uma Você viu? delícia. É uma arte do Paulinho Totti, que eu não sei se tá por Cadê? ali. Mas é outro gostoso, tá perdido Poxa, por aí. todo mundo gostou. Tá todo mundo gostoso nesse festival. Inclusive, queria esse dizer que os kit do nossos Marcelino. convidados de Linda amanhã Ney também Paredes, chegaram. Giovanna. Joana Bianca chegaram. Amanhã estarão diretamente de conosco. Oh, que alegria, pensar em sangue. Que alegria. Ó, e a Olha, minha... vocês viram isso? Vocês viram que ele tem um santão? Vocês receberam um santinho Pra do quem- Marcelino? Para quem faz oficina comigo, sabe que eu digo que a minha oficina é coordenada por mim, Marcolino Freitas e Mãe Celina. Então aqui a Mãe Celina é a entidade. Marcelina, Tá, virou a Mãe Celina, cara. E aproveitando os presentes, uma lembrancinha pro Marcelino, que é nosso o nosso escritor homenageado. homenageado, recebe Com- presentinho. Gente. Cadê o barulho? Eu tô Ele é homenageado, pelo amor de Deus. Ele sai de Sertânia, Do nosso Pernambuco. cristal aqui, por favor. Pra isso. E o Alisson vai trazer também uns mimos da Mia, por favor, Alisson. Aê. Olha. Nosso produtor aqui, ele não gosta de aparecer muito, não. O Alisson, cadê o aplauso pro Alisson? Cadê a pavãos pro Ellison? Ellison. Tentei fazer ele dar uma entrevista, hoje ele não quis, não. Obrigado. Nossa, se eu não ganhasse essa sacola, ia ter morte nessa equipe. Ia ser um negócio louco. Eu abro Obrigada. presente ou depois? Não, depois, você faz o que você quiser. Depois. Vamos que vamos. Aí a gente tá aqui no flow do negócio. Até levantei, nem sei porquê. Me deu até um negócio. Homenagear o Marcelino me dá coisas. Dá tempo de mais uma pergunta, Dá não? tempo de mais uma Tá? pergunta? Cadê a nossa produtora Brisa? Dá tempo de mais uma perguntinha? Biga. Dá? Ela falou que 30 segundos de pergunta dá, né? 30 segundos, pode ser? 30 segundos de pergunta. Pra quem vai, pra quem vai. É a Fabi, que veio diretamente da Zona Norte de São Paulo. Ela veio no mesmo ônibus que eu. É, foi engraçado. Eu sou a Fabiana e
né? Todo mundo aqui escreve, quer escrever, quer publicar. E eu quero saber da Jéssica também, acho que todo mundo pode responder. Querem que as mulheres trans, cis, todas sejam muito passivas, submissas, fiquem quietinhas e a gente tá com raiva e ficam perguntando, mas por que será que vocês estão com raiva? Né? Só 4 mulheres sendo assassinadas por dia, fora as outras que escapam, mas, né, tentam matar. Mas fora isso, né, bem, o que ele falou, país nada violento, então a gente nem tem motivo para ter raiva, né? Nós somos as histéricas, as raivosas. E isso tá muito na nossa escrita também. E eu queria saber o que vocês acham disso. E a gente vai ganhar mais espaço. Mulheres trans, não binárias, todos nós. E quem não quiser vai ter que ficar incomodado e a gente está ganhando espaço sim e não tem volta. Né? Mulheres negras, todas indígenas, todas, né? Tá bom? Obrigada. Eu nem sei o que dizer. Eu vou deixar. Eu vou fazer só uma indicação. Você falou que nós estamos com raiva. E uma amiga minha, e da Giovana, a Clara Verbuck, ela tá lançando um livro que chama Sim, Nós Estamos com Raiva. E eu tô indicando para geral, porque é um livro ótimo e que vai tratar desse tema, assim, né? Dessa raiva que vem das mulheres e de como a gente coloca isso para o mundo, né? Já que a gente é muito estimulada a ser dócil, a ser passiva e tudo mais. A minha raiva é isso, ela tá condensada em ações culturais. Eu gostaria, inclusive, que a gente tivesse mais mulheres na nossa programação. A gente tem a Giovana e a Brisa, mas eu gostaria que a gente tivesse mais na programação aqui do Rabiscos. Então fica esse apelo geral, inclusive para mim mesma, que sou curadora do programa e que não dei conta de fazer isso. E é isso, mas era essa a resposta. Já fiz uma meia-culpa aqui. Se alguém for me criticar, já pode fazer isso agora também. Em defesa da Jéssica, uma convidada caiu de última hora. A gente teve uma convidada que infelizmente caiu. A gente teria 3 Eu mulheres. seria o mais Estaria direto, equilibrado. Seria equilibrado. Muito bem. Eu quero dizer, cadê a Fabiana? Quero dizer, Fabiana, primeiro eu fiquei com um cisquinho na pergunta. Como é seu nome? A pergunta primeira. É a Vanessa. Vanessa. É porque, rapidamente, tem uma coisa também que me incomoda muito quando estou escrevendo, mas eu já tenho essa ação, né? Já tenho esse enfrentamento, que tem, além do que você quer escrever e do que você quer dizer na sua poesia, no seu conto, no seu romance, tem um sistema literário muito cruel. Um sistema literário, o nome já está dizendo, um sistema literário que quer a tua palavra e que você tem que afastar aquele sistema literário. Você tem que compreender que você está entrando dentro de uma escrita, e essa escrita tem códigos, e se você deixar esses códigos, vão e começam a dominar a tua fala. Então, a minha grande briga também, quando estou escrevendo, é dizer, sai para lá, que essa palavra não me pertence, que eu não quero dizer isso, que isso aqui não é assim. Então, o tempo inteiro é essa briga, e nas minhas oficinas de literatura, eu falo muito sobre isso. Porque lugar comum, por exemplo, quando a gente fala clichê, lugar comum, eu até cito sempre, todo mundo sabe, caiu uma chuva torrencial lá fora. Eu digo, chuva só pode cair lá fora, que tem que cair mesmo, torrencial. Eu digo que todo adjetivo é político, porque se você diz chuva torrencial, tá, tudo bem, caiu uma chuva torrencial. Caiu uma chuva torrencial na tua escrita, na tua cidade, essa chuva torrencial matou quantas pessoas? Levou o barraco de quem? Então, quando você diz chuva torrencial, você está chovendo em quem, onde, como? Então, esse lugar comum precisa, né, você precisa olhar para esse adjetivo para ver se essa chuva, de fato, cai dessa maneira, e caindo dessa maneira, quem é que leva, quem é que morre. Ou se é uma chuva que floresce, uma chuva que será muito bem-vinda, porque vai trazer boas notícias para aquela região. Mas você tem que pensar sobre essa chuva e sobre esse adjetivo que você coloca colado naquele substantivo. Então, lugar comum, clichê e tudo mais é também dominação de território. Então, a gente tem que ficar o tempo inteiro atento a isso. A questão da presença da escrita das mulheres, inclusive nas minhas oficinas, a maioria é de autorias femininas, de mulheres que vêm para as minhas oficinas, é um movimento extraordinário, né? Extraordinário, inclusive também a comunidade LGBTQIAPN+, porque a gente tem uma escrita da comunidade LGBTQIAPN+, homens trans, mulheres trans, travestis, que é o tempo inteiro com coisas extraordinárias e não tem como parar mais. Eles querem parar, eles querem exatamente dizer que não, que isso aqui é um movimento, mas agora essa história identitária, mas agora a linguagem ficou em segundo plano, mas não tem volta, meu amor. Não tem volta. Teve amigo meu, que eu não vou dizer o nome, mas amigo meu que chegou e disse assim, agora é só ler a mulher e não vão me ler mais não? Não!
Não, né? Aí dizem para mim, às vezes já disseram na oficina, Marcelino, você indica muitos escritores gays, escritores, né, LGBTQIAPN+. Eu digo, sim, mas o tempo inteiro escritores heterossexuais dominavam, o outro que comedor não sei de quem, o outro que namorava não sei com quantas, o poeta que tomava uísque. Então, por favor, chega! Vamos invadir tudo, e isso já está sendo feito lindamente por todas as autorias citadas aqui. Queria falar uma coisa. Também as pessoas sempre pensam, né, assim, como é que vai preencher esse lugar, né? Quem vai ser esses escritores negros que vão preencher esse lugar, ou essas mulheres, ou esses indígenas, né? E quando a gente se propõe a fazer uma escritura negra, por exemplo, a gente está propondo um rompimento com os padrões, né, greco-romanos, latinos. Simples assim, não é simplesmente preencher, né? Mas a gente tem que mexer um pouco assim no conceito. Literariedade é um conceito terrível. Eu odeio o conceito de literariedade. Porque se encaixar ali, eu não jamais, o que eu faço se encaixaria ali, por exemplo, né? Então a gente começa a ter que mexer em alguns paradigmas, assim. Então, assim, por exemplo, eu gosto de trabalhar 2 conceitos, assim, que eu até publiquei sobre um deles, que é o conceito de literatura divergente, né, que a literatura eu partilho e gosto da literatura que tende a divergir dos modelos e não repetir os modelos, né. E muitas vezes, como o Douglas Diegues fala lá do Portunhol Selvagem, é único, cada texto em Portunhol Selvagem é único, porque o Portunhol Selvagem, ele diz que a única regra é não ter regra, né. Então a escrita na divergência é muito importante, né. E para as mulheres, né, ou para os homens, ou para os negros, ou para os indígenas, não tem como fazer literatura brasileira seguindo os paradigmas da literatura brasileira. Tem que romper. E aí vem um segundo conceito que eu trabalho bastante, inclusive é uma performance que eu faço, é um estudo que eu faço, eu uso o conceito tamborismo. O tamborismo, para mim, é uma metáfora desconstrutora de lirismo, porque a lira, ela tem uma história, um lugar, um tempo, um modelo, né. Falar em lira é falar em Aedos, é falar em Grécia. Eu gosto de falar da cora, dos tambores, né, porque é tão antigo quanto a Grécia, ou mais antigo, se fazia poesia na Etiópia ou na China, né, e a gente não sabe, né, nada, a não ser que a gente procure. Então, o tamborismo é quando eu procuro restaurar na literatura da negritude o tambor, que o tambor seja a nossa metáfora de poesia, né. Então aí que essa necessidade profunda rítmica, mas não aqueles ritmos que já estão na literatura brasileira. É só ver o que ele diz do Paulo Otran, ali tem valsa, tem tudo. Não, isso que eu fiz aqui, por exemplo, suas mãos estão sujas de sangue. Poderia ser sorte para quem tem, mas nem sempre a água vem para quem cava seu próprio poço. Ou poderia ser, dizem que trago o balanço do andar do tum do tambor e dos golpes da capoeiragem, né. Isso é um modelo de poesia que a gente chama dub. É uma poesia jamaicana, uma poesia meio de Senegal, sabe. Então a gente tem que procurar os modelos, a gente tem que procurar por onde a gente vai circular. É difícil a gente querer fazer literatura negra seguindo todos os preceitos da literatura branca. E quando eu falo branca, não precisa a tradição dizer que é branca. Tudo que a gente estuda na universidade, tal, fora das professores que quebram os padrões, é literatura branca, só não tem nome porque é hegemônica. Quem está no poder não precisa dizer, né, bota um homem, bota um gay, não precisa, né. Quem está no poder é um homem branco, hétero, católico ou cristão, né. Os outros que lutem, né, que gritem e tal. Então, quando a gente coloca o nome literatura negra, literatura indígena, literatura LGBT, é porque justamente a gente está fazendo uma literatura contra-hegemônica, né. A gente está fazendo uma contra-colonial, como diz, né, o bispo, né, e isso está fazendo, então, mas não tem como a gente fazer isso e ao mesmo tempo querer ser agraciado com os prêmios, com aquilo que premia a tradição. Então a literatura feminina, a literatura negra, a literatura indígena, ela tem que rever os paradigmas, tem que rever as referências, tem que ler outras coisas, né, ouvir outras coisas. Então
é isso que a gente procura fazer, né? Não é só o meu desejo de ser preto no texto. Não, o meu desejo de ser preto para ser uma poesia precisa do texto. Precisa de palavras e vocabulário, né? Muito pensando no Douglas Jaggs, eu fiz, Douglas, eu fazia então o meu Yorubá, em vez de, né, o portunhol, né, um proto-Yorubá. Aí a gente coloca as palavras do Yorubá, soa nos búzios, ecoa nos obis, né? Soa nos búzios, ecoa nos obis, não, Baduifá, babalaos, citou, epaô, epababá, as miçangas deste fio é de Oxalá, né? É de orixá, rima xé feita em mim, verso oriqui, porcelana e bamarfim, poema ebi, sapiência, senhor do ori, de Obatalá, é o batá que bate aqui. Isso é português de Salvador. Qualquer pessoa de Salvador conhece todas as palavras em Yorubá que eu falei. Palavras correntes. Então, é isso. Ser negro é também trazer um vocabulário. Não é só viva zumbi, né? A Baixa Princesa. Não, cadê? Como é que sua avó fala? Como é que se fala nos terreiros? Né? Como é que se pensa isso? Como é que, sabe? Que mais que sabe de Exu, além de que é da encruzilhada, né? E que tem charuto e dendê. O que mais você sabe? Quais são as plantas de Exu? Eu cataloguei 120 plantas só de Exu. Então eu falo sobre as plantas. Você entende? Isso tudo é construir um texto negro. Não é só a Baixa Princesa. Né? É um desafio mesmo de construção. Né? Então, esse desafio está colocado para as mulheres, está colocado para os gays, para as travestis. Né? E quando a gente vê uma escritora travesti, por exemplo, que achou ali, né? Linkou, é lindo demais, porque ninguém vai conseguir fazer aquilo. Né? Isso é bonito, quando você vê que né? Subjetivou. Estou inventando a palavra, né? Então isso é Subjetivou. Jéssica, a Brisa tá puxando nossa orelha pra terminar. Nossa, eu tomei aqui. A Jéssica ela ficou de costas ali, falando, não tem problema. Não, mas eu senti, eu até olhei pra ela. Essa brisa que vem, essa brisa é uma brisa. Bateu um vento. Bateu uma aqui. brisa também, pode ser uma brisa boa. Gostaria. Gente, eu quero agradecer demais todo mundo que veio. Aplauso para vocês. Obrigada. Tô até linda, gente. A gente começou. Dona Vieira tá ali, já chegou. Não, eu tô Linda honradíssima com essa plateia aí. A plateia é incrível. Meu pai e minha mãe também. E eles são tudo, eu amo vocês, maravilhosos. Mas muito legal vocês estarem aqui. É muito legal a gente começar a primeira festa do Rabiscos com essas duas pessoas incríveis, com essa mesa incrível. A gente aprendeu. Muito obrigado. Amanhã eles vão estar por aqui também, ou até as mesas. Vai ter a performance do Maca agora. Depois vai ter a mesa com a Brisa amanhã, com o Lidené, com a Giovana. E eu quero agradecer demais, gente. Não tem nem palavras. Muito bom ouvir vocês. E obrigado por vocês terem aceitado essa loucura nossa aqui. Obrigada, Muito gente. Obrigada, Mia. Muito Obrigada, o nosso público. Obrigada, Ná, pela tradução. Eu queria pedir pro Marcelino fazer um poema pra gente encerrar. Porque estamos aqui. Ele sempre performático. Seria horrível perder essa Eu vou presença. dizer pra um isso. trechinho, mas primeiro agradecer mesmo quando vocês me convidaram a homenagem. Amo vocês, Tadeu, Jéssica, muito obrigado, Maca. Deixa eu falar uma coisa. Eu te amo muito. Beijo, ó. Maca. Gente, o amor aqui, senão o amor. Aplaudir, gente. Eles são maravilhosos. Namoro da TV começou aqui. Bora da TV. E eles fazem a balada literária, né? Não falei da balada, É, mas estive o ano passado em Salvador e em São Paulo na balada. E eu amo sempre, então estarei sempre na balada, sempre que possível. E é uma verdadeira guerrilha acontecer a balada há tantos anos e fazer o trabalho que vocês fazem, que é uma celebração da literatura. Então, muito da nossa festa é também inspirada na balada, bebe dessa fonte, né? Acho que a gente vai se inspirando e jogando para o universo. Mac e eu nos encontramos, combinamos de nos reencontrar e estamos cumprindo essa promessa, que a gente se encontre mais e cumpra outras. Muito bem. E agradecer também quem está nos ouvindo, né? E ouve depois também, né? Obrigada. O podcast é o tempo inteiro, com entrevistas incríveis, dicas incríveis que vocês têm. 8 anos do Rabiscos. E o primeiro ano, quem faz o primeiro ano de uma festa tem que fazer todo ano, porque é um inferno. Porque o pessoal disse, teve um ano passado e não vai ter esse ano. Fracassou. O quê? Fracassou? Meu amor. Você vai ver agora que vai crescer mais. Agradecer a toda a equipe também. Língua Brasileira de Sinais. Aplausos. Ana.
Nax tá com a gente Tá a com a semana gente a semana toda, toda, é. maravilhosa. Eu vou dizer um trechinho do Da Paz, já que a gente falou de amor, da paz e tudo, eu vou dizer um trechinho rápido do Conto da Paz, que é um conto muito conhecido pela Naruna Costa e também agora o Emicida já vinha fazendo um tempo, tem um clipe do Emicida com esse texto, mas ele está fazendo no show novo dele um trechinho também. Então eu vou dizer um trechinho até onde ele diz do Da Paz. Eu não sou da paz. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não senhor, não solto pomba nenhuma, não senhor. Jamais. Secou. A paz é uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão, nada a ver, não vou fazer essa cara chapada, eu não vou rezar. Eu é que não vou tomar a praça nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz marcha. Para onde marcha? A paz fica bonita na televisão. Viu aquela atriz no trio elétrico, aquele ator? Se quiser, vá você, de acho. Eu é que não vou atirar uma lágrima. A paz é muito organizada, muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada, vem governador para participar, prefeito, senador e até jogador. Vou não. A paz é perda de tempo e o tanto que eu tenho para fazer hoje, arroz e feijão. Arroz e feijão sem contar costura. O meu juízo não tá bom. A paz me deixa sem disposição. Sinto muito, a paz não vai estragar o meu domingo. A paz nunca vem aqui num pedaço, reparou? Agora que a cidade se organiza para salvar a pele de quem? A minha que não é. Rezar nesse inferno, isso é minha mãe. Rezar nesse inferno eu já rezo. Amém. Eu é que não vou acompanhar andor de ninguém. A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara, sabe, madame? A paz não mora no meu tanque. A paz é muito pálida, a paz é branca, a paz precisa de sangue. Já disse, eu não vou a nenhum passeio, nenhuma passeata, nem morta, nem que a paz venha aqui bater na minha porta. Eu não deixo entrar. A paz está proibida. O que é que eu vou fazer mais o quê? Hein? Eu vou fazer mais o quê? Hein? Eu vou fazer mais o quê? Hein, porra? Quem vai ressuscitar o meu filho, Joaquim? Quem vai ressuscitar o meu filho, Joaquim? Eu que não vou pegar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo. Carregando na avenida a minha ferida. Marchar eu não vou, muito menos ao lado de polícia. E por aí vai. Muito obrigado. Beijos, obrigado. Sensacional.